Ora, bem-vindos para mais este vídeo e hoje eu quero trazer um vídeo com a apresentação de vários livros e vou falar sobre literatura. Sobre o que é literatura, quais são as obras que nós devemos tentar procurar ler para quem se interessa por literatura, como começar, porque há obras mais difíceis e obras mais fáceis. Começar pelos clássicos e também lermos alguns livros técnicos sobre a explicação do que é a literatura. E eu tenho aqui algumas escolhas minhas. Este vídeo vai ser dividido em vários vídeos. Este vai ser o primeiro, porque eu vou apresentar várias obras, principalmente os clássicos, e será um vídeo também sobre literatura clássica, mas portanto, não portuguesa. Portanto, literatura estrangeira, os clássicos, não portuguesa, e depois, mais tarde, irei fazer sobre literatura portuguesa. Então, vamos começar. Primeiro, uma das coisas principais na literatura, e para compreender o que é que significa a palavra literatura e o que é a literatura, devemos começar com uma coisa no pensamento. Para entendermos as obras literárias, temos que ler os autores. É na leitura dos autores que nós temos uma compreensão profunda das coisas, não é? É que nós conseguimos compreender todas as coisas. Então, eu recomendo uma coisa que eu fiz, uma técnica que eu fiz quando eu estudei e ainda hoje faço, que é num caderno. Quem quiser fazer em computador, no portátil pode fazer. Quem quiser fazer num caderno na mão, mais arcaico, não é? Também pode fazer. Eu fiz num caderno e depois eu passo ao limpo no computador. Portanto, eu fiz aqui uns estudos literários em que eu escrevo aqui o nome do autor. Portanto, eu vou começar aqui com Chesterton, por exemplo. Uma pequena biografia do autor, da vida do autor, quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, e uma pequena biografia sobre ele. E depois as obras todas que ele escreveu e as obras principais. Há sempre 2 ou 3 obras, até pode ser uma, ou pode ser 2 ou 3 obras principais do autor. E eu vou preencher um caderno inteiro com esses autores, com os autores todos que eu puder, não é? Que eu consegui estudar, para ter uma compreensão melhor quando eu ler um autor. Por exemplo, se eu agora ler um livro sobre Chesterton, se eu tiver esta compreensão de quem foi o autor, em que contexto o autor viveu, quais são as obras que ele escreveu, um conhecimento da biografia do autor vai ser muito melhor para mim, para poder compreender, portanto, a obra que eu vou ler sobre o autor. Mas isto não substitui a própria obra do autor. Não vale a pena estudar literatura sem estudar as obras. Portanto, o que se faz é estuda-se as obras e depois estuda-se a literatura em si, não é? Portanto, a ciência literária em si. E também, para isso, nós temos, portanto, livros que falam sobre isso. Eu escolhi aqui um livro muito bom que está à venda, que é Estudos Literários, portanto, é a Introdução aos Estudos Literários, de Maria Vitalina Leal de Matos, que é um livro muito bom, sobre o que é que significa a literatura e depois sobre toda a estrutura da literatura, uma estrutura que vai desde as disciplinas da literatura, a sua tradição, as disciplinas do estudo literário, por aí fora, os estudos literários no século XX, portanto, a história toda cronológica da literatura. Portanto, este livro é muito importante, mais uma vez eu vou mostrar. Introdução aos Estudos Literários, de Maria Vitalina Leal de Matos. Depois, escolhi mais 2 obras que agora é muito difícil arranjar, mas que me ajudaram muito no meu percurso para entender o que é literatura, não é? Compreender um pouco mais o que é literatura, que é a Teoria da Literatura 1 e 2, portanto eu aqui vou mostrar, Teoria da Literatura 1 e 2, que são livros muito bons, são testes de formalistas, não é? Que nos apresentam vários pontos de vista sobre a literatura, num ponto de vista da Rússia. Porque nós sabemos que a Rússia também tem, ou teve, na sua história, uma literatura muito, muito boa, muito profunda. Direi que a literatura russa, alemã, francesa e inglesa são
talvez as melhores, não é? A alemã é muito boa e a francesa também, noutro contexto, não é? Então, para percebermos um pouco mais, fica aqui esta recomendação: Teoria da Literatura, tomo 1 e tomo 2. Posto isto, vamos agora a alguns clássicos que eu escolhi. Eu penso ser de importância vital, quando se estuda literatura, fazer o mesmo que quando se estuda história ou outra disciplina. Na filosofia também podemos dizer o mesmo, que é tentar estudar por ordem cronológica. Eu faço assim. Há pessoas que não fazem assim, mas eu faço assim. Eu penso que a cronologia, ou seja, nós termos uma noção da história, termos uma noção das várias épocas históricas, apesar de a história não ser uma ciência exata, não é? Há muitas alterações, há muitas coisas que hoje oficialmente são ensinadas que podem não ter acontecido dessa forma, mas nós sabemos que ter uma linha cronológica vai nos ajudar a situar os autores no tempo e no espaço. Portanto, o espaço e o tempo é muito importante na literatura para podermos compreender a diferença de uma obra que foi escrita há 2000 anos, como a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, comparando com uma obra que foi escrita no século XVII ou no século XVIII, portanto, na era do Iluminismo, ou na era do século de ouro da literatura francesa. Portanto, há diferenças, ou então, por exemplo, na era da Reforma, não é? No século XV, ou, por exemplo, na época da Escolástica, não é? No século XI e século XII, para termos uma noção que uma obra de Tomás de Aquino não vai ser igual a uma obra, por exemplo, de Aristóteles, apesar de Tomás de Aquino ir buscar bastante inspiração, não é? Na obra de Aristóteles. Mas nós temos que perceber que cada autor escreveu no seu contexto, no espaço e no tempo. Portanto, comece com isto. A cronologia é muito importante. Então, como é que eu fiz? Comecei a estudar as obras mais antigas. Comecei a estudar as obras a partir da Grécia Antiga. Há quem possa fazer muito antes, não é? Porque houve outras civilizações com livros muito interessantes. Aí já penso que seja importante o estudo das religiões também, quando se estuda obras mais antigas, que vão desde a Mesopotâmia, desde a Suméria, desde a Babilónia. Tem que haver aí o auxílio de um estudo das religiões, um estudo bastante forte sobre as religiões, para depois tentarmos perceber também a literatura que existiu nessas civilizações antigas. Eu comecei na Grécia Antiga e comecei logo a ler, portanto, aqui, a obra de Homero. Há muito mais, existe muito mais, mas começando com as obras de Homero, que escreve a Ilíada e a Odisseia, eu tenho aqui uma coleção que está à venda para auxiliar estudantes, mas que é muito bom para nós, até para os profissionais ou os professores terem, estudarem, porque é uma obra que faz um resumo muito bem feito. Não é exaustivo, não é extensivo e é uma obra que faz um resumo completo para termos o conhecimento da obra, que é esta coleção, que para mim é uma coleção muito boa, não é? Que é a coleção Clássicos da Humanidade, não é? Da Quinta A da Costa Editora, e ela tem vários autores, várias obras, e aqui temos aqui a Ilíada e a Odisseia, para começar, portanto, para podermos aprofundar os nossos conhecimentos sobre uma introdução. Lembrem-se que este vídeo é uma introdução, portanto, é quem nunca estudou literatura ou quem estuda, mas ainda não tem um grau muito avançado, começar com a literatura clássica da Grécia Antiga. Há muito mais obras depois, na Grécia Antiga, não é? Obras muito boas que nós podemos estudar, mas que depois isto vem com o tempo. Primeiro começar com os clássicos mais importantes. Saltamos depois para Virgílio, não é? Também da mesma editora, Coleção Clássicos da Humanidade, que é uma obra que eu também aconselho, não é? A sua leitura, não é? Para podermos, de forma cronológica, andarmos da Grécia Antiga até Roma e por aí fora, e vamos então ler, portanto, a Enéida de Virgílio para ganharmos conhecimento a nível da literatura. Depois vamos para entrarmos, depois, continuando essa ordem cronológica da Roma, vamos passar para a Idade Média
e vamos ler um dos clássicos da Idade Média, não é? Que é a Divina Comédia de Dante, que eu também aconselho a sua leitura, porque isto é uma das obras de arte da humanidade. A Divina Comédia é uma obra de arte na literatura e eu aconselho a sua leitura para termos, para entrarmos mesmo na literatura clássica, para podermos compreender qual era a relação que os autores da Idade Média tinham em relação à literatura, com uma influência muito grande do cristianismo, não é? E também na Grécia Antiga. Sempre essas duas grandes influências, que vai ser a influência que o nosso grande poeta Camões também vai ter quando vai escrever em 1572 os Lusíadas, não é? Ele vai buscar as fontes na Grécia Antiga, no cristianismo, nas tradições cristãs medievais e também nos descobrimentos, não é? Como nós sabemos. E é importante termos esses contextos literários da história. Portanto, a história aqui é uma ferramenta muito importante para auxiliar a literatura. Depois, mais 2 livros, porque eu irei fazer mais livros sobre literatura. Há muito mais obras, portanto, vai haver mesmo muitos vídeos sobre isso que eu vou fazer. E eu aqui quero realçar, continuando na saída da Idade Média, quero realçar o livro de Miguel de Cervantes, que nós conhecemos bem, não é? Dom Quixote de la Mancha, que eu tenho aqui, este magnífico exemplar, portanto, que eu também penso ser um livro fundamental na literatura clássica, dos grandes clássicos. E por fim, para acabar este primeiro vídeo sobre literatura, um clássico que eu aconselho a sua leitura já para, depois de termos passado por todas essas leituras, depois de já termos um contexto histórico e literário, vamos então avançar para um autor russo, um dos melhores autores da literatura russa, que é o bem conhecido Dostoiévski, Les Frères Karamazov. Eu tenho aqui a versão em francês, não é? Porque eu tenho muitas facilidades na leitura francesa e também devo dizer que, não desfazendo a língua portuguesa, que é uma das línguas, para mim, mais bonitas, não é? E mais estruturantes que há no mundo, não é? É uma língua muito, muito bonita, para mim, não é? Dentro da minha análise. A literatura francesa e a leitura francesa também é muito importante. Para quem sabe francês, é muito importante. Portanto, há também o Dostoiévski em português, não é? Os irmãos Karamazov também, a edição em português. Portanto, este foi uma primeira introdução, uma primeira iniciativa na literatura. Espero que tenham gostado. Há muito mais livros. Há um livro que eu vou apresentar no próximo vídeo, que é Guerra e Paz, de Tolstói, que, sem dúvida, é a obra de arte da literatura clássica, que também é um livro que devemos ler, muito importante. E há muito mais obras, como é óbvio, que eu vou apresentar. E com isso, o que é que eu quero fazer? Quero dar a conhecer, para quem nunca se interessou, principalmente para quem nunca se interessou por literatura, quero dar o gosto da leitura, o gosto da introdução na leitura dos clássicos, principalmente a literatura clássica, para ganharmos mais conhecimento. E a literatura faz uma coisa maravilhosa para mim, que é o gosto pela vida. O gosto pela leitura das histórias de homens que escreveram no passado. Para mim, isto é muito importante. Esse gosto eu ganhei há muitos anos atrás com a leitura da Bíblia, e eu devo de dizer que a partir daí nunca mais parei de ler, nunca mais parei de estudar as obras da literatura clássica e também de várias outras disciplinas, outras ciências, e eu penso que o nosso conhecimento fica muito, muito mais vasto, ganhamos muito mais gosto pelas coisas, como dizia o filósofo Sócrates, não é? Passar por este mundo sem procurar e buscar o conhecimento é a mesma coisa que não viver, não é? E hoje, infelizmente, no século XXI, o que nós vemos à nossa volta é que as pessoas apenas querem viver pelo momento, pelos bens materiais, não se interessam por nada,
não é apenas pelas coisas que estão ao alcance das suas mãos, não é? O bem materialismo também, não é? E o conforto material, não é? É assim, é triste, é assim, mas... E então aqui o objetivo desses vídeos é justamente procurar dar um pouco o gosto pela leitura, pelo conhecimento e pela sabedoria, não é? Porque a leitura e o conhecimento não ocupam espaço, antes pelo contrário, dá-nos uma perspectiva e um alcance muito maior, uma dimensão de vida muito maior, e espero que tenham gostado. Então isto foi o primeiro vídeo, a primeira parte do primeiro vídeo dos clássicos da literatura, que irei apresentar mais vídeos sobre a continuação, sempre por ordem cronológica da história, portanto a continuação desses vídeos. Espero que tenham gostado e até uma próxima.